Imagine viver em um mundo onde a verdade se dilui em meio a ruídos, onde cada notícia parece um reflexo distorcido de algo maior, e onde a confiança, antes sagrada, se fragmenta diante de telas brilhantes que nos vendem certezas instantâneas. Este mundo já não é ficção. Ele é o presente. Ele é o agora. E você, queira ou não, já está dentro dele. Na era da desinformação, não basta mais ser um leitor, um espectador ou um consumidor de conteúdo. É preciso ser um investigador. Alguém capaz de enxergar as camadas escondidas atrás de manchetes sedutoras e narrativas cuidadosamente moldadas. O que antes era um direito básico, acessar a verdade, hoje se tornou uma batalha silenciosa que exige atenção, disciplina e, acima de tudo, coragem. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que algo não bate, de que por trás de um vídeo viral ou de uma notícia compartilhada em massa, existe uma intenção oculta, uma manipulação calculada. É como se a própria realidade estivesse em disputa, e cada clique seu fosse um voto em um campo de guerra invisível. Mas o que poucos entendem é que a desinformação não é apenas um erro, uma falha ou uma mentira ocasional. Ela é um sistema, um mecanismo construído e aperfeiçoado para controlar, distrair, dividir e lucrar. E quanto mais tempo você passa conectado, mais preso você se torna às correntes invisíveis que moldam pensamentos e emoções. Hoje, vamos mergulhar nesse labirinto obscuro. Vamos entender como a desinformação nasce, se espalha e se fortalece. Vamos revelar como ela influencia decisões políticas, escolhas de consumo e até relacionamentos pessoais. E, acima de tudo, vamos descobrir caminhos para sobreviver a esse cenário, para recuperar algo que parece estar escapando de nossas mãos: o direito de enxergar o mundo com clareza. Se você chegou até aqui, saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas buscam diariamente um ponto de apoio, uma voz que ilumine o caos e ofereça uma bússola em meio às sombras. E é exatamente por isso que este vídeo existe. Para que você não apenas compreenda a era da desinformação, mas também saiba como enfrentá-la e vencer. Mas antes de seguirmos, um detalhe importante. A maioria das pessoas que assiste aos vídeos do Sombra do Saber não está inscrita no canal. Isso significa que muitos chegam, se impactam, mas vão embora sem deixar sua marca. Se você acredita que este tema importa, se você quer estar preparado para o que vem a seguir, inscreva-se agora. Sua presença aqui não é apenas bem-vinda, é necessária. Agora respire fundo, ajuste seu foco e permita-se mergulhar. A jornada que começa aqui não é simples, mas pode ser transformadora, porque na guerra contra a desinformação, o maior inimigo não é a mentira, é a indiferença. A desinformação não nasce por acaso. Ela é cuidadosamente cultivada, é semeada em terrenos férteis de medo, insegurança e pressa. No passado, as mentiras se espalhavam de boca em boca, lentamente, até perderem força. Hoje, elas viajam na velocidade da luz, amplificadas por algoritmos que valorizam engajamento acima da verdade. Pense em quantas vezes você já se deparou com uma manchete que parecia irresistível. Você não vai acreditar no que aconteceu. Essa frase, simples e sedutora, não busca informar. Ela busca capturar sua atenção, porque no ecossistema digital, sua atenção é a moeda mais valiosa. Quanto mais tempo você clica, comenta e compartilha, mais lucro alguém obtém. E nesse processo, a verdade se torna secundária, quase irrelevante. A desinformação é, em essência, um produto. E como todo produto, ela é planejada para ser atraente. Ela apela para emoções básicas: raiva, indignação, medo, esperança. Ela se disfarça de revelação exclusiva, de informação urgente, de segredo revelado. Ela se veste com a roupa da verdade, mas por dentro é apenas manipulação. É aqui que muitos caem na armadilha, porque quando algo mexe com nossas emoções, nosso cérebro relaxa sua vigilância. A razão cede lugar ao instinto, e nesse momento deixamos de questionar, deixamos de investigar, aceitamos a narrativa porque ela ressoa com algo que já acreditamos. É a confirmação disfarçada de informação. E essa é uma das maiores forças da desinformação.
Ela não cria crenças do zero. Ela se infiltra em crenças pré-existentes. Ela se aloja em dúvidas já presentes. E como um parasita, cresce silenciosamente dentro daquilo que já parecia sólido. Mas não se engane. A desinformação não se limita a fofocas ou boatos de internet. Ela influencia eleições, cria crises econômicas artificiais, promove guerras culturais, define o que compramos e até mesmo como nos enxergamos como sociedade. Ela não apenas molda opiniões, ela molda realidades. Se você observar com atenção, perceberá que ela está em todos os lugares, nas discussões de família, nos grupos de mensagens, nos noticiários que juram imparcialidade, nos vídeos curtos que viralizam em segundos. Cada pixel da tela pode ser um fragmento dessa rede invisível. E quanto mais dependentes nos tornamos da tecnologia para viver, seja para se informar, se conectar ou trabalhar, mais vulneráveis ficamos a esse ecossistema tóxico. Não há como escapar completamente, mas há como resistir. A resistência começa com consciência, com a habilidade de reconhecer padrões, de enxergar além da superfície, de perceber quando estamos sendo manipulados. Não se trata de desconfiar de tudo, mas de entender que a verdade nunca se entrega facilmente. Ela exige esforço. Neste vídeo, não quero apenas expor os mecanismos da desinformação. Quero te entregar ferramentas. Quero que você saia daqui mais atento, mais preparado, mais blindado contra os venenos sutis que circulam disfarçados de informação. Porque, no fim, sobreviver à era da desinformação não significa se isolar do mundo. Significa aprender a caminhar nele com olhos abertos, mente crítica e coração vigilante. A pergunta que ecoa é simples, mas perturbadora. Quem lucra com a desinformação? Porque nada no sistema digital é feito sem propósito. Cada notícia distorcida, cada dado manipulado, cada verdade fragmentada serve a alguém. E entender isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo. De um lado, estão aqueles que ganham poder. Políticos que manipulam narrativas para manter controle. Líderes que criam inimigos invisíveis para unir suas bases. Governos que reescrevem fatos para se perpetuar. A desinformação é para eles uma arma silenciosa, mais eficiente do que qualquer exército, porque enquanto tanques destroem cidades, a mentira destrói consciências. Do outro lado, estão aqueles que lucram financeiramente. Grandes empresas de mídia e tecnologia que alimentam algoritmos com polêmica, ódio e sensacionalismo. Não porque acreditam nas mentiras, mas porque as mentiras dão cliques. E cliques dão dinheiro. Nesse jogo, o que importa não é o valor da informação, mas o valor da sua atenção. E no meio disso tudo, estamos nós, presos em uma rede que nos alimenta com doses constantes de conteúdo moldado, para nos manter engajados, indignados, exaustos. Você já percebeu como as plataformas parecem saber exatamente o que vai te prender mais tempo na tela? Isso não é coincidência. É engenharia. É cálculo frio alimentado por dados que você mesmo entregou. A desinformação é alimentada por nós, mas não é para nós. Ela existe para servir a interesses maiores, e é justamente aí que mora o perigo. Porque quando não sabemos quem controla a narrativa, acabamos entregando o controle da nossa própria visão de mundo. Pense em quantas decisões você já tomou influenciado por algo que leu ou assistiu. Uma compra, um voto, uma opinião sobre alguém que nunca conheceu. Agora imagine que essa decisão não nasceu de uma verdade, mas de uma mentira habilmente fabricada. É assustador, não é? E, no entanto, acontece todos os dias, em escala global. Milhões de pessoas vivendo em realidades paralelas, construídas por informações seletivas, distorcidas, manipuladas. Pessoas que já não enxergam o mundo como ele é, mas como alguém decidiu que ele deveria parecer. Mas aqui está a chave. A desinformação só sobrevive porque encontra terreno fértil em nós. No nosso desejo por respostas rápidas, no nosso medo do desconhecido, na nossa preguiça de investigar. O inimigo não está apenas lá fora, ele está dentro de cada um de nós, quando escolhemos acreditar sem questionar. Sobreviver a essa era significa mais do que identificar fake news.
Significa mudar nossa relação com a informação. Significa desenvolver paciência para analisar, coragem para duvidar e humildade para aceitar que podemos estar errados. Significa, em essência, recuperar a capacidade de pensar. E pensar, neste mundo saturado de vozes, é um ato de resistência. É levantar-se contra a maré que arrasta multidões. É recusar-se a ser massa de manobra. É redescobrir a liberdade mais essencial de todas, a liberdade de discernir. Quando falamos em desinformação, é comum imaginar teorias conspiratórias espalhadas por estranhos em cantos obscuros da internet, mas a realidade é mais sofisticada e mais perigosa. A desinformação, hoje, não é apenas criada por amadores, mas por profissionais. Equipes inteiras dedicadas a estudar psicologia de massas, testar narrativas e medir impacto em tempo real. Esses grupos sabem exatamente quais palavras inflamam debates, quais imagens despertam indignação, quais gatilhos emocionais levam alguém a compartilhar um conteúdo sem pensar duas vezes. É ciência a serviço da manipulação. Não se trata mais de boatos espontâneos, mas de campanhas estruturadas, financiadas e monitoradas como verdadeiras operações militares. E talvez o mais inquietante: muitas vezes, não conseguimos distinguir o que é genuíno do que é fabricado. Uma foto pode ser alterada, um vídeo pode ser editado, uma fala pode ser retirada do contexto. E diante disso, nossa mente se torna vulnerável. Afinal, o que vemos parece sempre mais convincente do que o que lemos. A imagem por si só carrega uma autoridade quase inquestionável. É aqui que entra outro elemento: os algoritmos. Eles não apenas distribuem informação, eles decidem o que você vê. Eles escolhem o que aparece na sua tela, o que chega até você, o que molda a sua percepção da realidade. O que não aparece no seu feed na prática não existe. E essa é uma das maiores distorções da era digital. Acreditar que o mundo é aquilo que o algoritmo decidiu nos mostrar. Você já percebeu como, depois de clicar em um vídeo, começam a surgir dezenas de outros no mesmo tema? Isso não é coincidência, é uma armadilha. Cada clique seu é um dado, e cada dado é usado para construir uma prisão personalizada. Uma prisão confortável, feita sob medida para seus medos, suas crenças e seus desejos. O resultado? Bolhas. Milhões de pessoas vivendo em universos paralelos, cada um alimentado com versões diferentes da verdade. E quanto mais tempo ficamos dentro dessas bolhas, mais difícil se torna enxergar além delas. O diálogo se quebra, a sociedade se fragmenta, a polarização se intensifica. Esse cenário não é apenas um efeito colateral, ele é, para muitos, a meta final. Um povo dividido é mais fácil de controlar. Uma sociedade que briga entre si não tem forças para questionar o que realmente importa. Enquanto discutimos sobre versões distorcidas da realidade, aqueles que controlam as narrativas seguem agindo nas sombras, sem resistência. E aqui está uma reflexão essencial. A desinformação não se combate apenas com fatos, porque fatos, sozinhos, não têm poder sobre emoções, e é nas emoções que a desinformação se apoia. Mostrar a verdade não basta. É preciso aprender a comunicar essa verdade de forma que toque, que desperte, que mobilize. Por isso, sobreviver a essa era exige não apenas senso crítico, mas também inteligência emocional. Exige entender como funcionamos por dentro, como nossas reações podem nos trair, como nossos próprios medos podem ser usados contra nós. Não basta conhecer o inimigo externo. É preciso conhecer a si mesmo. No fundo, a luta contra a desinformação é, acima de tudo, uma luta pela mente. Uma disputa silenciosa pelo controle daquilo que pensamos, sentimos e acreditamos. E cada vez que escolhemos não questionar, não investigar, não refletir, estamos cedendo terreno nessa batalha invisível. Mas lembre-se, cada ato de consciência, cada momento em que você decide olhar além da superfície, é uma vitória. Pode parecer pequeno, mas é justamente isso que mantém viva a esperança de resistir. A desinformação só é poderosa porque encontra multidões distraídas. Quando a atenção desperta,
a manipulação perde força. Um detalhe que muitos esquecem é que a desinformação não precisa ser totalmente falsa para ser perigosa. Na verdade, as mentiras mais convincentes são aquelas misturadas com fragmentos de verdade. Essa é a tática mais antiga e eficaz: inserir a distorção dentro de algo aparentemente confiável. É como esconder veneno em uma taça de vinho. Você bebe sem perceber, até que já é tarde demais. Essa manipulação de meias-verdades cria uma sensação enganosa de segurança. Você lê uma notícia, reconhece alguns fatos que parecem familiares e imediatamente baixa a guarda. Se isso é verdade, o resto também deve ser, você pensa. Mas é justamente aí que a narrativa distorcida se infiltra. E pouco a pouco, a percepção de realidade começa a se fragmentar. Outro ponto crucial é a velocidade. A desinformação não dá tempo para reflexão. Ela é projetada para ser rápida, urgente, viral. Sempre com um tom de compartilhe agora, espalhe antes que apaguem. O imediatismo é sua principal arma, porque quanto mais rápido algo se espalha, menos espaço há para questionamento. É um ataque direto à capacidade humana de pensar com calma. Essa pressa, somada ao medo de ficar por fora, cria um ciclo vicioso. E é nesse ciclo que bilhões de cliques se transformam em bilhões de dólares. Cada vez que você compartilha algo sem checar, alguém lucra, e esse lucro financia a próxima onda de manipulação. É uma engrenagem que se retroalimenta, sem nunca parar. Mas há uma pergunta que precisamos encarar com seriedade. Até onde isso pode ir? Porque não estamos falando apenas de memes engraçados ou notícias duvidosas. Estamos falando de processos judiciais influenciados por opinião pública, de eleições decididas por narrativas falsas, de crises sociais agravadas por informações manipuladas. Estamos falando de vidas reais impactadas por histórias inventadas. Veja, por exemplo, os casos de linchamentos causados por fake news em comunidades pequenas. Bastou um boato, espalhado em grupos de mensagens, para que multidões se transformassem em juízes e carrascos, sem provas, sem checagem, sem reflexão. Apenas emoção pura, manipulada. E o resultado foi tragédia. Isso mostra o poder brutal que a desinformação carrega quando encontra mentes despreparadas. E não pense que você está imune. Todos nós somos vulneráveis. Acreditar que estamos acima disso é, paradoxalmente, o que nos torna mais frágeis, porque a desinformação não ataca apenas ignorância, ela ataca confiança. Ela se aproveita daquilo que consideramos óbvio, daquilo que achamos indiscutível. Ela é, no fundo, um espelho distorcido da nossa própria percepção. É por isso que resistir exige humildade. Humildade para admitir que podemos ser enganados. Humildade para revisar opiniões. Humildade para aceitar que a verdade é mais complexa do que uma manchete de 10 palavras. Aquele que acredita estar sempre certo já perdeu a batalha. E talvez seja aqui que mora a maior lição. Sobreviver à era da desinformação não é acumular certezas, mas aprender a conviver com dúvidas. É cultivar uma mente aberta, capaz de suportar a incerteza sem se agarrar a ilusões fáceis. É, de certo modo, recuperar a arte de pensar devagar em um mundo que nos força a decidir rápido demais. No coração da desinformação, existe uma fragilidade humana que sempre esteve presente. Nossa necessidade de pertencimento. Desde os primórdios, buscamos estar em grupo, partilhar ideias, acreditar em algo maior do que nós mesmos. O problema é que essa necessidade, tão essencial para a sobrevivência da espécie, se transformou em uma vulnerabilidade explorada pela era digital. As narrativas falsas se espalham não apenas porque são convincentes, mas porque nos dão identidade. Quando acreditamos em uma história, nos sentimos parte de uma comunidade que compartilha a mesma visão. E estar em comunidade é reconfortante. É por isso que tantas pessoas, mesmo diante de evidências claras, se recusam a abandonar uma mentira. Porque abandonar a mentira significa, em última instância, perder o grupo. E o medo da exclusão é mais forte do que o medo do erro.
Esse fenômeno explica por que discussões em redes sociais raramente levam a mudanças de opinião. Quando confrontamos alguém com fatos, essa pessoa não enxerga apenas uma informação nova. Ela enxerga uma ameaça ao seu senso de pertencimento e, como defesa, resiste, contra-argumenta, se fecha ainda mais. Nesse ponto, a batalha já não é sobre verdade ou mentira, mas sobre identidade. Os engenheiros da desinformação sabem disso. Eles criam narrativas que unem pessoas em torno de um nós contra eles. Constroem inimigos imaginários, alimentam divisões artificiais, reforçam preconceitos. Cada mentira não é apenas uma informação, mas um cimento que solidifica fronteiras entre grupos. Quanto mais rígidas essas fronteiras, mais difícil é quebrá-las. O resultado é uma sociedade cada vez mais polarizada. Famílias divididas, amizades desfeitas, comunidades em conflito. Tudo alimentado por uma guerra invisível que não acontece em campos de batalha, mas em telas de celulares. É uma guerra sem tiros, mas com feridas profundas. Uma guerra que corrói lentamente os alicerces da convivência humana. E é aqui que precisamos fazer uma pausa. Se você chegou até este ponto do vídeo, significa que algo em você ressoa com esse tema. Talvez seja preocupação, talvez seja curiosidade, talvez seja apenas a busca por clareza em meio ao caos. Seja qual for a razão, quero te pedir algo simples. Inscreva-se no canal agora, porque assim como você, milhares de pessoas precisam ouvir essas reflexões. Precisam de uma voz que ajude a iluminar as sombras. E cada inscrição fortalece essa missão. Voltando à jornada, existe uma verdade incômoda que não podemos ignorar. A desinformação só funciona porque encontra solo fértil em nossas próprias carências emocionais. Queremos acreditar em algo que nos dê sentido. Queremos sentir que temos respostas. Queremos, acima de tudo, pertencer. É nesse vazio que a mentira se instala. Por isso, a resistência não começa apenas com análise racional. Ela começa com fortalecimento interior, com autoconhecimento, com a capacidade de entender nossas próprias fragilidades antes que outros as explorem contra nós. A mente crítica é importante, mas o coração equilibrado é essencial. Na prática, isso significa cultivar paciência para ouvir, coragem para questionar e compaixão para dialogar. Significa resgatar a capacidade de construir pontes em vez de muros. Porque a desinformação quer divisão. Ela sobrevive do conflito. Resistir é, paradoxalmente, escolher a união. Chegamos ao ponto em que não podemos mais ignorar o peso da verdade. Estamos vivendo em uma era em que a realidade deixou de ser consenso. Onde cada grupo habita sua própria versão dos fatos, cada indivíduo se perde em narrativas fabricadas, e a confiança que antes unia sociedades, hoje é uma moeda em extinção. Mas, em meio a esse cenário, há uma escolha. Sempre houve, porque apesar da força da desinformação, ela só tem poder quando a aceitamos passivamente. O que ela não pode roubar é nossa capacidade de resistir, de questionar, de enxergar além do que é colocado diante de nós. E essa capacidade, embora enfraquecida, ainda pulsa em cada pessoa que se recusa a ser apenas mais uma peça manipulada no tabuleiro digital. Sobreviver à era da desinformação não significa escapar dela, porque não há como fugir do mundo em que vivemos. Significa aprender a caminhar em meio ao caos com discernimento. Significa filtrar, investigar, desconfiar quando necessário e, acima de tudo, não abrir mão da busca pela verdade. Uma busca que nunca será fácil, nunca será rápida, mas que ainda é possível. Talvez você pense, mas eu sou apenas um indivíduo? O que posso fazer diante de uma máquina tão poderosa? E é aqui que mora a resposta. Tudo começa com um. Uma mente desperta pode inspirar outra, e depois outra, e assim as sombras começam a ceder. O que parece insignificante hoje pode ser a semente de um futuro mais claro amanhã. E lembre-se, a desinformação prospera no silêncio, na passividade, na indiferença. Cada vez que você decide questionar, que você se recusa a compartilhar sem pensar, que você escolhe aprender antes de acreditar,
você está enfraquecendo esse sistema. Você está, ainda que em pequena escala, reconstruindo a confiança no valor da verdade. Não será uma luta rápida, não será uma luta fácil, mas é uma luta necessária. Porque sem verdade não há liberdade. Sem verdade não há justiça. Sem verdade não há futuro. Por isso, a mensagem final deste vídeo é clara: desperte. Não aceite ser moldado pelas narrativas que outros constroem. Torne-se protagonista da sua própria visão de mundo. Busque, investigue, questione. Seja o guardião da sua mente em tempos em que todos tentam invadi-la. E se essa reflexão falou com você, se você acredita que mais pessoas precisam ouvir isso, então não saia daqui sem agir. Inscreva-se no canal agora, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar não as sombras da desinformação, mas a luz do discernimento. Porque só juntos podemos construir uma comunidade que resista à manipulação e valorize aquilo que realmente importa. Você não está sozinho nessa jornada. Enquanto houver aqueles que se levantam para defender a clareza em meio ao caos, ainda haverá esperança. E quando daqui a alguns anos olharmos para trás e nos perguntarmos como sobrevivemos à era da desinformação, quero que você possa dizer, com convicção: eu não me rendi. Eu escolhi pensar. Eu escolhi a verdade.